Coloquei 2 milhões em um cofre. Meu pai e minha irmã me roubaram e deixaram uma carta. Esse dinheiro é nosso por direito. Mas eu ri, pois eles não sabiam o que realmente estava no cofre. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Eu consegui. Depois de 6 anos mergulhada em códigos, noites mal dormidas e uma quantidade de café que poderia encher uma piscina, eu finalmente tinha conseguido. Vendi minha startup, um aplicativo de logística que criei do zero no meu pequeno apartamento, por 20 milhões de reais. Lembro-me de olhar para o extrato bancário no celular, de atualizar a página umas 10 vezes só para ter certeza de que aqueles zeros todos eram reais. Eram. Eu, Beatriz, aos 28 anos, estava milionária. A primeira coisa que me veio à mente não foi um carro de luxo ou uma viagem pelo mundo. Foi uma casa. Não era qualquer casa, era uma casa específica, uma que eu namorava há anos durante minhas corridas matinais para aliviar o estresse. Ficava num bairro tranquilo, com uma fachada de tijolinhos, uma porta de madeira pesada e uma varanda charmosa, coberta por uma trepadeira de flores lilás. Era o tipo de casa que parecia ter abraços quentinhos e cheiro de bolo saindo do forno. Era o lugar perfeito para, quem sabe um dia, construir minha própria família e dar aos meus pais o conforto que eles nunca tiveram. O dono, um senhor de idade, queria fechar negócio à moda antiga, uma parte significativa em dinheiro vivo para agilizar tudo e evitar burocracias. Para ele, 2 milhões em espécies selariam o acordo na hora. Para qualquer outra pessoa, sacar essa quantia seria um pesadelo logístico e de segurança. Mas para mim, parecia apenas um pequeno obstáculo. Minha primeira ligação foi para meu pai, Marcos. "Pai, eu consegui! Vendi a empresa!" Eu gritei no telefone e pude ouvir a emoção em sua voz embargada do outro lado. Meu pai era meu herói, o homem que fez bicos e horas extras a vida toda para que eu e minha irmã, Renata, 2 anos mais nova, tivéssemos o que comer e pudéssemos estudar. Renata, 2 anos mais nova, sempre foi minha sombra, minha confidente. Éramos um trio inseparável. Expliquei meu plano de comprar a casa e a necessidade do dinheiro em espécie. "Pai, preciso de um grande favor. Posso guardar o dinheiro no seu cofre por uma noite? O seu é antigo, daqueles de ferro fundido. Ninguém imaginaria. É mais seguro do que levar para o meu apartamento", eu disse. "Claro, minha filha. Que pergunta? Esta casa é sua. O cofre é seu. Traga para cá. Estará mais seguro aqui do que no Banco Central", ele respondeu com aquela confiança inabalável que só ele tinha. No dia seguinte, fui ao banco. A gerente me olhou com os olhos arregalados quando solicitei o saque. Foi preciso um dia inteiro de preparo, mas no final da tarde eu tinha 2 malas pesadas, cheias de notas de R$ 100. Contratei uma empresa de segurança de altíssimo nível para fazer o transporte. Eles eram extremamente profissionais, cheios de protocolos. Me fizeram assinar uma pilha de papéis que mal li, confesso. Estava exausta e ansiosa. Minha mente já estava na pintura dos quartos e no jardim que eu plantaria. Lembro de ver algo sobre um protocolo de contingência e um seguro altíssimo. Assenti, assinei onde eles apontaram e foquei apenas em levar as malas para a casa do meu pai. Cheguei lá no início da noite. Meu pai me recebeu com um abraço de urso, daqueles que estalam as costas. Renata veio logo atrás, sorrindo. "Nossa, Bia, é verdade mesmo? Você está rica?" ela disse, olhando para as malas com uma curiosidade que na hora me pareceu inocente. "Estamos, Rê. Agora vou poder cuidar de vocês como sempre sonhei", respondi abraçando-a. Fomos até o escritório do meu pai, um cômodo pequeno nos fundos da casa. Ele se ajoelhou, girou o segredo do cofre antigo e abriu a porta de aço pesada. Eu mesma coloquei as malas lá dentro. O som do metal batendo ao fechar foi como o som da segurança absoluta. "Pronto, minha filha. Agora vá para casa. Descanse. Amanhã você realiza seu sonho", disse meu pai colocando a mão no meu ombro. Dormi como uma pedra naquela noite, pela primeira vez em anos sem me preocupar com planilhas ou investidores. Acordei com o sol no rosto, sentindo uma felicidade pura, infantil. Tomei um banho rápido, coloquei um vestido leve e nem tomei café. A ansiedade para pegar o dinheiro e ir encontrar o proprietário da minha casa nova era grande demais. Cheguei à casa dos meus pais e estranhei o silêncio. A porta estava destrancada. Chamei. "Pai? Renata?" Nenhuma resposta. Fui andando pela casa, um calafrio começando a subir pela minha espinha. A cama do meu pai estava arrumada.
A de Renata também. As roupas deles não estavam no armário. Uma xícara de café pela metade estava na pia. Corri para o escritório. Meu coração parecia que ia explodir. A porta do cofre estava escancarada. E dentro não havia nada. Vazio. As malas, o dinheiro, tudo tinha sumido. Por um segundo, o mundo ficou mudo. Eu não conseguia respirar. Caí de joelhos, minhas mãos procurando desesperadamente por algo que não estava lá. Foi quando meus dedos tocaram um pedaço de papel. Uma única folha, dobrada no fundo do cofre. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-la, eu abri. A caligrafia era do meu pai. Beatriz, se você está lendo isto, saiba que não foi uma decisão fácil, mas foi necessária. Esse dinheiro é nosso por direito. Você se esqueceu de quem te apoiou e sacrificou tudo para você chegar aonde chegou. Nós cuidamos de você a vida inteira. Agora é nossa vez de ter uma vida de verdade, sem preocupações. Não nos procure. Marcos e Renata. Cada palavra era uma facada. Nosso por direito? A frase coava na minha cabeça, misturando-se com o som do meu próprio soluço. O chão frio sob meus joelhos, o cheiro de mofo do cofre antigo. A visão daquelas palavras cruéis. Tudo se tornou um borrão. Meu pai, meu herói, minha irmã, minha melhor amiga. Eles não tinham apenas roubado meu dinheiro, eles tinham roubado minha alma, minha confiança, minha história. Naquele momento, no chão daquele escritório vazio, eu não era uma empreendedora de sucesso. Eu era apenas uma garota traída, com o coração feito em pedaços pela única família que eu tinha. E a dor era 1000 vezes pior do que a perda de qualquer quantia de dinheiro. As primeiras horas foram um borrão de dor e pânico. Sentei ali no chão frio do escritório, por um tempo que não consigo medir. O bilhete amassado na minha mão era a única prova de que o pesadelo era real. Quando finalmente consegui me levantar, minhas pernas tremiam. A primeira coisa que fiz, em modo automático, foi o que qualquer cidadão faria. Liguei para a polícia. 2 policiais vieram, um mais velho, com o olhar cansado, e um mais novo, anotando tudo em um bloquinho. Contei a história toda, a venda da empresa, o dinheiro para casa, a confiança no meu pai, o cofre, o bilhete. O policial mais velho ouvia com uma paciência que parecia beirar o tédio. Senhorita, ele começou com a voz grave. Casos de família são os mais complicados. O dinheiro estava sob a guarda do seu pai, na casa dele. Legalmente é uma área cinza. E 2 milhões de reais em espécie, sem rastreio. Para ser honesto, as chances de recuperarmos são mínimas. Eles provavelmente já estão longe, talvez até fora do país. Cada palavra dele era um balde de água fria. Área cinza? Mínimas chances? Eu não queria ouvir aquilo. Eu queria que ele me dissesse que ia mobilizar toda a força policial para encontrar aqueles traidores. Mas a realidade era dura e burocrática. Eles registraram a queixa, me deram um tapinha no ombro e foram embora, deixando-me ainda mais sozinha e desamparada. A dor da traição agora vinha acompanhada de uma sensação de impotência esmagadora. Perdi minha família e meu dinheiro, e parecia que ninguém podia fazer nada. Voltei para o meu apartamento, que agora parecia estranho e vazio. Andei de um lado para o outro, a mente a mil, repassando cada momento, cada palavra falsa da minha irmã, cada abraço mentiroso do meu pai. As lágrimas voltaram, quentes e cheias de raiva. Como eles puderam? A frase, nosso por direito, me assombrava. Direito a quê? Ao meu suor? Às minhas noites em claro? Foi então que meu celular tocou. Um número desconhecido. Pensei em ignorar, mas atendi por puro instinto. Alô? Senhorita Beatriz, aqui é o agente Silva, da Fortress Security. Estou ligando apenas para um acompanhamento de rotina e para confirmar que o protocolo de contingência foi concluído com sucesso. A voz era calma, profissional, a mesma que eu me lembrava da empresa de segurança. Eu franzi a testa, confusa. Protocolo de quê? Do que você está falando? O dinheiro foi roubado, todo ele. Vocês não serviram para nada. Eu estava gritando, despejando minha frustração no primeiro alvo que apareceu. Houve uma pausa do outro lado da linha.
Perdão, senhorita, acho que há um mal-entendido. O ativo da senhora está seguro. O que foi roubado foi o chamariz. Eu parei. Chamariz? Que chamariz? Eu vi as malas, eu toquei no dinheiro. Eram 2 milhões de reais. Sim, senhorita, continuou o agente Silva, com a mesma calma irritante. Visualmente eram 2 milhões, mas não em valor real. A senhora se lembra do contrato que assinou? A cláusula 7.b sobre o plano de contingência para ativos de alto valor? Ao assinar, a senhora nos autorizou a executar nosso protocolo padrão de segurança máxima. Minha mente voltou para aquela pilha de papéis, para minha exaustão, minha pressa. Eu não tinha lido nada daquilo direito. Eu não me lembro bem, gaguejei. É um serviço sigiloso que oferecemos. Quando um cliente precisa transportar ou armazenar temporariamente uma grande quantia em espécie, o risco de roubo é altíssimo. Então, com autorização do cliente, nós levamos o dinheiro real diretamente do banco para o nosso cofre principal, um dos mais seguros da América Latina. O que nós entregamos para o transporte final, o que a senhora levou para a casa do seu pai, são notas falsificadas de qualidade cinematográfica. Elas passam em qualquer teste visual ou de tato para um leigo, mas não têm valor monetário. São essencialmente papel pintado. Eu me sentei na beirada da cama. Meu coração, que antes batia de desespero, agora martelava em um ritmo diferente. Um ritmo de choque e incredulidade. Então, o dinheiro que meu pai e minha irmã levaram é falso, senhorita Beatriz, completamente sem valor. E tem mais. Algumas das notas no topo de cada maço estão equipadas com rastreadores GPS microscópicos de última geração. Nós sabemos exatamente onde eles estão neste exato momento. O mundo parou de girar. O ar voltou para os meus pulmões. Um silêncio tomou conta do meu apartamento. E então, algo borbulhou de dentro de mim. Começou baixo, um tremor no peito, e subiu pela minha garganta. Eu ri. Não foi um riso de alegria. Foi um riso seco, amargo, irônico. Eu ri da audácia deles, da ganância cega. Ri da reviravolta cósmica que os transformou em ladrões milionários, em fugitivos carregando 2 malas de papel inútil. Eu ri porque, no fundo, a dor da traição ainda estava lá. Mas agora ela tinha uma companhia. Um sentimento gelado e afiado de poder. As lágrimas secaram. A vítima no chão do escritório morreu naquele instante. Onde eles estão, agente Silva? Perguntei, e a minha voz não era mais a de uma garota chorosa. Era a voz de uma CEO, a voz de alguém no comando. Eles pegaram um voo para Dubai, fizeram uma conexão para Bangkok e no momento estão num resort de luxo em Phuket, na Tailândia. Começaram a gastar o dinheiro, mas as primeiras tentativas de depósito ou de compras maiores em locais com verificação eletrônica já estão falhando, causando-lhes alguma confusão pelo que nossos observadores em campo relatam. Eu me levantei e fui até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Eu não era mais uma vítima. Eu era a estrategista. Eles achavam que estavam vivendo um sonho, mas mal sabiam que o sonho era meu e que o despertador estava prestes a tocar. Agente Silva, disse eu com um sorriso frio se formando nos meus lábios, mantenha a vigilância. Eu não quero que eles sejam presos ainda. Eu quero que eles ostentem um pouco mais. Quero que se sintam reis do mundo. E quero que você prepare uma viagem para mim. Eu mesma vou fazer a cobrança. E quero ver a cara deles quando descobrirem que arruinaram as vidas por nada. A caçada havia começado. E a caçadora era eu. Os dias seguintes se transformaram em uma operação de guerra, e eu era a general. Meu apartamento virou uma central de comando. O agente Silva e sua equipe na Fortress Security eram meu exército particular. Eles me enviavam atualizações em tempo real. Fotos, vídeos curtos, relatórios de gastos. Eu via meu pai e minha irmã vivendo a vida que, em seus delírios, achavam que mereciam. Vi Renata posando para uma selfie em frente a um templo em Bangkok, usando uma bolsa de grife que eu sabia ser uma falsificação barata comprada em um mercado de rua. A loja de luxo verdadeira provavelmente recusou suas notas.
Vi meu pai, com uma camisa florida e cara, tentando parecer um magnata relaxado à beira da piscina de um hotel. Mas seus olhos, mesmo nas fotos, não escondiam uma tensão constante. Eles eram a caricatura de novos ricos. Gastavam em restaurantes caros, pagando em dinheiro para evitar os sistemas eletrônicos, mas sempre em quantias que não chamassem atenção demais. Compravam bugigangas, roupas, joias de baixa qualidade. Era uma fachada frágil. Os relatórios do agente Silva indicavam a crescente frustração deles. Uma tentativa de comprar um relógio de luxo foi negada. Uma tentativa de depositar uma quantia maior em um banco local gerou um alerta. Eles estavam se tornando paranoicos, pulando de cidade em cidade pela Ásia, deixando um rastro de confusão e notas falsas. Deixaram a Tailândia, passaram brevemente por Singapura e agora a inteligência apontava para o destino final deles, Tóquio. Eles estão ficando desesperados, senhorita Beatriz, disse o agente Silva em uma ligação. Estão queimando dinheiro falso em um ritmo alucinante, em coisas pequenas para manter as aparências. Acreditamos que estão no Japão para uma última tentativa de lavar o dinheiro em algum negócio duvidoso. É a nossa melhor chance para abordagem. Prepare tudo, Silva, eu respondi, a voz firme. Eu estou indo para lá. Quero que a polícia local e a Interpol estejam a postos, mas eles só agem sob o meu comando. Este final é meu. O voo de 12 horas para Tóquio não foi para descanso, foi para preparação. Eu não sentia mais a dor aguda da traição. Aquela ferida havia cicatrizado e se tornado uma armadura fria. O que eu sentia era uma determinação gélida, a mesma que eu tinha antes de uma reunião importante com investidores. Eu repassava o cenário na minha cabeça, as palavras que eu diria. Não haveria gritos, não haveria choro, minha vingança não seria barulhenta, seria silenciosa, cirúrgica e devastadora. A equipe de Silva os localizou em um restaurante extremamente elegante no bairro de Ginza, em Tóquio. Um lugar com poucas mesas, serviço impecável e uma conta que, mesmo para mim, seria exorbitante. Era o palco perfeito. Eles estavam tentando dar o último golpe, projetar uma imagem de poder e riqueza que nunca tiveram. Quando eu entrei no restaurante, o maitre se curvou. Eu estava vestida para a ocasião, um vestido preto, simples e caro, sapatos de salto que faziam um barulho discreto e poderoso no chão de madeira polida. Meu cabelo estava preso em um coque perfeito. Eu não era a Bia que eles conheciam. Eles estavam em uma mesa no canto, com uma garrafa de champanhe aberta. Renata ria de algo que meu pai dizia, um riso um pouco forçado demais. Então ela me viu. O sorriso congelou em seu rosto. Ela cutucou meu pai, que se virou lentamente. A cor sumiu do seu rosto. O choque, o medo e a surpresa transformaram seus semblantes. Eu caminhei lentamente até a mesa deles. Não disse nada, apenas parei ali, olhando-os de cima. Beatriz? Gaguejou meu pai, levantando-se um pouco da cadeira. O que você está fazendo aqui? Uma pergunta melhor seria: o que vocês estão fazendo aqui? Aproveitando a vida boa? Esquecendo que os R$100 de vez que meu pai dava não eram suficientes para restar em paz? Renata me fuzilou com os olhos, a covardia dando lugar à raiva. Você não tinha direito de nos seguir. A gente só pegou o que era nosso. Você ficou com milhões. Aquilo não era nada para você. Eu quase sorri da lógica patética dela. Não era nada? Eram meus 2 milhões de reais. O dinheiro para comprar a casa dos meus sonhos. A casa que eu queria dar a vocês também um dia. Mas vocês tinham pressa, não é? Você nunca ia dividir nada, meu pai finalmente falou, a voz trêmula de raiva e culpa. Você ia nos deixar para trás com sua vida de rica. Nós garantimos nosso futuro. Garantiram? Perguntei, inclinando-me um pouco para frente, apoiando as pontas dos dedos na toalha de linho branco da mesa. Deixe-me contar uma coisa sobre o futuro de vocês, sobre esse dinheiro pelo qual vocês destruíram nossa família. Eu fiz uma pausa, saboreando o momento. Vi a confusão nos olhos deles. O dinheiro é falso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eles me olharam, primeiro com incredulidade, depois com um pânico que começou a tomar conta de suas feições. O quê? Renata sussurrou. Cada nota nessas malas que vocês carregaram pelo mundo é papel. Papel pintado, sem valor algum. Uma isca.
parte de um protocolo de segurança que vocês, na sua ganância, nem imaginaram que pudesse existir, expliquei, com a clareza de quem apresenta um relatório. O dinheiro de verdade, os meus 2 milhões de reais, nunca saíram de um cofre seguro. Vocês se tornaram fugitivos internacionais, cometeram crimes em múltiplos países por um monte de papel inútil. O rosto do meu pai desmoronou. A máscara de homem orgulhoso se quebrou em 1000 pedaços, revelando o homem pequeno e desesperado por baixo. Renata começou a tremer, os olhos arregalados de puro terror, olhando para a bolsa de grife ao seu lado como se fosse lixo. A realidade os atingiu como um trem. Toda mentira, toda ostentação, tudo se desfez naquele instante. Foi nesse momento que 2 homens de terno, acompanhados por policiais japoneses uniformizados, aproximaram-se da nossa mesa. O agente Silva tinha sido pontual. Marcos e Renata Silva, disse um dos homens em português claro, mostrando um distintivo da Interpol. Vocês estão presos por fraude, falsificação e roubo internacional. O som das algemas se fechando nos pulsos deles foi o único som no restaurante silencioso. Todos os olhares estavam em nós. Eu não senti alegria, não senti satisfação. Senti apenas um vazio imenso e a confirmação de que tudo tinha acabado. Vi-os serem levados, 2 ladrões patéticos, cujo grande golpe foi, no fim das contas, uma piada trágica. Eu fiquei ali, de pé, por mais um momento, a estrategista que havia vencido a guerra. Mas, ao vencer, percebi que não havia prêmio, apenas as ruínas de uma família que nunca mais existiria. Quando os policiais levaram meu pai e minha irmã, o barulho das sirenes se distanciando foi substituído por um silêncio ensurdecedor no restaurante. Todos os olhares estavam em mim. Não eram olhares de admiração, mas de curiosidade mórbida, como se eu fosse a atração principal de um espetáculo bizarro. Não havia triunfo no meu peito, nem a doce satisfação da vingança que eu imaginara. Havia apenas um vazio frio e profundo. Eu me senti oca por dentro. A general que venceu a guerra agora se via sozinha no campo de batalha, cercada apenas pelos destroços do que um dia foi sua vida. Paguei a conta da mesa deles, um último ato irônico, e saí para a noite movimentada de Tóquio, sentindo-me mais sozinha do que nunca. A volta para casa foi melancólica. O agente Silva e a Fortress Security cuidaram de toda a burocracia. Meus 2 milhões de reais foram transferidos de volta para minha conta com a mesma eficiência com que haviam sido protegidos. Eu prestei meu depoimento final para a Interpol por videoconferência. Fiquei sabendo que meu pai e minha irmã enfrentariam acusações graves no Japão e a extradição era improvável. Eles passariam um bom tempo em uma prisão estrangeira. A notícia não me trouxe alegria, apenas um peso sombrio de finalidade. Eles fizeram suas escolhas e eu fiz as minhas. O resultado foi a aniquilação completa da nossa família. As semanas seguintes foram cinzentas. Eu tinha tudo o que sempre quis: segurança financeira, sucesso profissional, liberdade. Mas a alegria havia desaparecido. O dinheiro na minha conta parecia manchado. O sonho da casa com a varanda florida parecia uma fantasia boba de uma garota ingênua que eu não era mais. Como poderia construir um lar feliz sobre uma fundação de traição e dor? Pensei em desistir de tudo, vender minha parte na nova empresa, me mudar para um lugar onde ninguém me conhecesse e tentar esquecer. Eu havia vencido, mas me sentia derrotada. Um dia, recebi uma carta, enviada pelo consulado. A caligrafia era da minha irmã, Renata. Hesitei, mas abri. Não era um pedido de desculpas. Eram páginas e páginas de acusações e justificativas. Ela me culpava pela arrogância, dizia que meu sucesso me deixou cega, que eu os humilhava com minha riqueza. Dizia que o plano era do nosso pai, que ele se sentia um fracassado e queria dar a ela, Renata, a vida que ele nunca pôde proporcionar. Em nenhum momento ela assumiu a responsabilidade. Ela ainda acreditava que tinha algum direito sobre a minha vida e o meu trabalho. Li a carta até o fim. A raiva que eu senti foi diferente. Não era a raiva fria da vingança, mas uma raiva limpa, libertadora. Amassei o papel e joguei no lixo. Naquele momento, eu entendi. A dor que eu sentia não era só pela perda deles, mas por me agarrar à imagem de uma família que talvez nunca tivesse existido de verdade. A lealdade e o amor que eu sentia era uma via de mão única.
Libertar-me deles não era apenas um ato de vingança, mas de sobrevivência. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia meses. Saí para correr pelo meu antigo trajeto. E lá estava ela, a casa. A placa de "Vende-se" ainda estava pregada na cerca branca. As flores lilás da trepadeira balançavam com a brisa. Olhando para ela, não vi mais um sonho perdido. Vi uma escolha. Eu poderia deixar que a traição deles ditasse meu futuro e me roubasse também aquele sonho, ou eu poderia tomá-lo de volta, só para mim. Peguei o celular e liguei para o corretor. Naquela mesma tarde, eu estava assinando os papéis. Desta vez sem malas de dinheiro, sem protocolos de segurança mirabolantes, apenas uma transferência bancária limpa e simples. Ao assinar meu nome na escritura, senti um peso saindo dos meus ombros. Eu não estava comprando uma casa para uma família que não existia mais. Eu estava comprando um lar para mim. Um santuário para a mulher resiliente que sobreviveu à tempestade. Os primeiros meses na casa foram silenciosos. O eco dos meus passos nos cômodos vazios era às vezes solitário, mas aos poucos comecei a preencher o espaço. Pintei as paredes com cores quentes, comprei móveis confortáveis, plantei um jardim no fundo com ervas aromáticas e meus girassóis favoritos. Adotei um cachorro vira-lata, um serzinho estabanado e cheio de amor incondicional chamado Faísca. Comecei a convidar meus amigos, aqueles que estiveram comigo desde o início, que comemoraram meu sucesso sem um pingo de inveja. As risadas deles enchiam a casa, trazendo uma nova energia. Aos domingos eu fazia churrasco na varanda. Minha casa, que antes era o símbolo de uma tragédia familiar, transformou-se no coração de uma nova família, a família que eu escolhi. Hoje, sentada na varanda, com Faísca dormindo nos meus pés e o cheiro das flores no ar, eu olho para minha vida e sinto paz. As cicatrizes da traição ainda existem, mas elas não doem mais. Elas são um lembrete de uma lição dura, mas valiosa, sobre confiança, resiliência e, sobretudo, sobre amor próprio. Meu pai e minha irmã tentaram me roubar, mas no fim das contas, eles só conseguiram perder a si mesmos. Eu, por outro lado, perdi uma ilusão e encontrei algo muito mais real e duradouro: a minha força. E com ela, reconstruí meu mundo, tijolo por tijolo.